Olá, caro aluno, seja bem-vindo a uma videoaula sobre operações com intervalos reais. Resolução de exercícios. Primeira questão. Determine o intervalo formado pela intersecção entre a união de A e B e o conjunto C. Bom, para iniciarmos a resolução dessa questão, primeiro temos que ter em mente que a operação começa a partir do que está dentro dos parênteses, ou seja, a união entre A e B. Primeiramente, vamos representar sobre as retas tanto o conjunto A quanto o conjunto B. Veja só, o conjunto A, ou intervalo A, ele é um intervalo fechado em -3, intervalo fechado em 0. Ou seja, todos os números entre -3 e 0 fazem parte do intervalo A, incluindo o -3 e o 0. O conjunto B, ou intervalo B, ele é formado por intervalo aberto em -1, intervalo fechado em 3. Ou seja, todos os elementos, todos os números reais que existem entre -1 e 3 fazem parte do intervalo B, sendo que o -1 não faz parte desse intervalo, por isso que ele é intervalo aberto, a bolinha está pintada de branco. Em contrapartida, o número 3 ele pertence ao intervalo, por isso que é intervalo fechado em 3. Por isso ele está pintado com a bolinha na cor azul. Bom, vamos lá realizar a operação de união entre A e B. Como o processo é de união, ou seja, todos os elementos que fazem parte de A, assim como os elementos que fazem parte de B, farão parte do novo conjunto ou novo intervalo, que é o intervalo formado pela união entre A e B. Então, veja só. Primeiramente, nós marcamos aqui as posições, na reta. Vamos ver aqui a marcação desses números, dessas posições, embaixo aqui da reta. E como são todos os números que fazem parte do intervalo de A e B, eles são marcados. Sendo assim, nós ficamos com o intervalo fechado em -3 e intervalo fechado em 3. Ou seja, todos esses números, desde -3 a 3, fazem parte do conjunto união A e B, incluindo o -3 e o número 3. Bom, essa é a primeira parte do cálculo. Feito isso, nós já temos o conjunto união A e B. Vamos realizar agora a intersecção com C. Então, o que é que nós fazemos? Pegamos esse resultado, vamos colocar ele aqui à direita. Embaixo, vamos escrever o intervalo C. Veja só, o intervalo C ele é intervalo aberto em 1 e intervalo aberto em mais infinito. Ou seja, ele é todos os números, a partir de 1 até o infinito. Sendo que o número 1 não faz parte desse intervalo, porque ele é intervalo aberto em 1. Por isso, 1 está com uma bolinha pintada de branco. Bom, então fazendo a intersecção entre o conjunto união A e B e o conjunto C, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a intersecção são aqueles elementos que são comuns aos dois intervalos. Então, nós percebemos que os elementos que são incomuns nesse intervalo, nessa intersecção, corresponde justamente o quê? Aos números que estão entre 1 e 3. Sendo que o 3 ele pertence tanto ao conjunto ou intervalo união A e B e também ao intervalo C. Sendo assim, marcando aqui na posição de onde estão os números, e logo embaixo que dá reta os números, vemos que nós temos intervalo aberto em 1, intervalo fechado em 3, e marcamos todos esses números, entre 1 e 3. Ou seja, a solução que nós temos, para a intersecção entre os intervalos C e o intervalo formado pela união entre A e B é igual a intervalo aberto
em 1 e intervalo fechado em 3. E escrevendo em notação de conjunto, nós temos que podemos chamar de x pertencente aos números reais, tal que x é maior do que 1 e menor ou igual a 3. Por quê? O 1 não faz parte dessa solução, ele não faz parte do intervalo, ele é intervalo aberto em 1. E já o 3, ele faz parte do intervalo. É por isso igual a 3. E todos os números que estão entre 1 e 3 fazem parte desse intervalo. Então, essa é a nossa solução dessa primeira questão. Próxima questão. Questão 2. Determine o intervalo formado pela união entre C e a intersecção entre A e B. Bom, assim como fizemos antes, primeiro nós temos que realizar as operações que estão entre parênteses, ou seja, a intersecção entre A e B. Então, vamos colocar aqui na reta o intervalo A, assim como fizemos anteriormente, o intervalo B, e vamos realizar a intersecção entre A e B. Como já foi dito, a intersecção corresponde àqueles valores que são comuns tanto em A quanto em B. Então, fazendo aqui embaixo, colocando a reta para o conjunto ou intervalo intersecção A e B, temos que os números ou elementos que são comuns a ambos simultaneamente são aqueles números que estão a partir de menos 1, certo? Sendo que menos 1 não é comum aos dois, porque embora o número menos 1 pertença ao intervalo A, ele não pertence ao intervalo B. Então, é intervalo aberto em menos 1, e esse intervalo segue até o número 0. E 0 é pertencente tanto ao intervalo A quanto ao intervalo B. Então, a gente marca aqui sobre a reta, né? Coloca os números. Vamos colocar intervalo aberto em menos 1, fechado em 0. E marcamos todos os números que existem entre menos 1 e 0. Bom, primeira parte do cálculo. Resolvemos a operação que está entre parênteses. Vamos pegar esse resultado e vamos continuar na parte 2. Vamos colocar essa conta no lado direito aqui da tela. Embaixo vamos escrever o conjunto C. O conjunto C, como nós já dizemos antes, já fizemos a representação, ele vai de intervalo aberto em 1 até mais infinito. Bom, aqui nós temos que a operação a ser realizada agora é a operação de união entre esses dois intervalos. Sendo a operação de união, colocando aqui embaixo, né, vamos colocar sobre a reta. Então, nós vamos marcar, né, a reta, marcar a posição dos números. Nós vemos que a união formada por esses dois intervalos corresponde justamente aos números que estão entre menos 1 e 0, e todos os números que estão acima de 1. Então, marcando a posição, vemos que a união formada entre C e a intersecção A e B é representada aqui na reta. Então, como é que a gente escreve isso na notação de conjunto? É x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor ou igual a 0, ou x maior do que 1.
Próxima questão. Questão 3. Determine o intervalo formado pela intersecção entre o conjunto diferença A menos B e o intervalo D. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui sobre a reta tanto o conjunto A quanto o conjunto B. Vamos realizar a operação de diferença A menos B. A operação de diferença ela corresponde a retirar do intervalo A todos os números, todos os elementos que pertencem a B. Ou seja, nós vamos ter como resposta aqueles elementos que são exclusivamente do intervalo A. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo, né? A operação A menos B. Vamos marcar aqui a posição dos números na reta e colocar os números embaixo. Então, vamos ver. Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem ao conjunto B? A gente pode perceber que são todos os números de menos 3 até 1, sendo que vai ser bolinha fechada, né? Intervalo fechado aqui em menos 3 e também em menos 1. Porque, veja bem, o menos 1 ele pertence a A, mas ele não pertence a B. Então, ele não pode ser excluído. Então, ele continua sendo um número que pertence unicamente ao conjunto A. Por isso que também é intervalo fechado em menos 1. E é claro que todos os números entre menos 3 e menos 1 fazem parte desse intervalo. Então, o intervalo, né, que é formado pelo conjunto diferença A menos B, corresponde a todos os números entre menos 3 até menos 1, incluindo o menos 3 e o menos 1. Aí nós vamos pegar esse resultado, né, que é a operação que estava entre parênteses, e a gente resolve primeiro o que está em parênteses. Vamos colocar aqui na direita. Para, por fim, realizar a última operação, que é uma operação de intersecção com o conjunto D. Vamos colocar aqui D aqui embaixo. D ele é intervalo aberto em menos infinito e intervalo fechado em 5. Então, a gente marca aqui a posição do 5, intervalo fechado, então a bolinha é pintada, e marca todos os números até menos infinito. Então, a gente vai marcar toda a reta que está antes do 5. Bom, agora nós vamos fazer a intersecção entre esses dois intervalos. Como a intersecção é justamente aqueles números que pertencem a ambos os intervalos, então a gente pode perceber o seguinte, colocando aqui embaixo a operação, né? Intersecção, a gente vai marcar a reta, colocar os números aqui embaixo, e a gente percebe que os números que são comuns a ambos os intervalos, tanto o conjunto diferença A menos B quanto o conjunto D, é justamente aqueles números que estão entre menos 3 e menos 1, incluindo o menos 3 e o menos 1. Então, fica intervalo fechado, né? Em menos 3 e em menos 1, e pinta todos os números que estão entre esses dois números. Sendo assim, representando na forma de conjunto, né? A solução a gente tem o quê? Que é x pertencente ao conjuntos reais, tal que x ele é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a menos 1. Próxima questão. Questão 4. Determine o intervalo formado pela união entre a intersecção de E e D e o conjunto diferença A menos B. Bom,
Como já foi dito anteriormente, primeiro nós realizamos as operações que estão entre os parênteses. Então, vamos começar pela intersecção entre E e D. Vamos colocar o conjunto E. Em seguida, vamos colocar o conjunto D. Você pode ver aí que o conjunto D ele é formado por todos os números, de menos infinito até 5. E aí nós vamos realizar a operação de intersecção entre os dois conjuntos. Marcamos na reta, marcamos a posição dos números. Nós vemos o quê? Que como a intersecção é o que é comum, a gente percebe de imediato que são os números que estão maior do que 4 e menor ou igual a 5, né? Então a gente tem essa primeira operação que é a intersecção entre o conjunto E e o conjunto D. O conjunto diferença A menos B, nós resolvemos agora há pouco na questão anterior, na questão 3. Então, vou colocar aqui do outro lado. Nós já temos o conjunto diferença A menos B. Bom, então o que a gente faz agora? Nós realizamos a operação que está entre parênteses do lado esquerdo e a operação que está em parênteses do lado direito. Aí a gente vai pegar esses resultados de ambas as operações, certo? Vamos aqui colocar um sobre o outro e realizar a última operação, que corresponde à operação de união entre esses dois intervalos. Então, nós colocamos aqui embaixo a reta, marcamos a posição de cada um desses intervalos, colocamos as numerações e realizamos a união, que corresponde justamente a pegar cada um desses intervalos e colocar na reta abaixo. Sendo assim, nossa solução fica x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a menos 1, ou x maior do que 4 e menor ou igual a 5. Bom, nossa videoaula chegou ao fim. Bons estudos!